Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente veio aqui criticar os nossos livros favoritos. Eu tô aqui com esse saquinho e aqui dentro tem os meus livros favoritos. Eu tentei colocar o máximo que cabia aqui dentro desse saquinho, só que como eu não abri os papéis, eu não sei o que ficou de fora e o que ficou aqui dentro. O que é ainda melhor, porque a gente vai fazer uma dupla surpresa. E eu vi esse tipo de vídeo no canal da Alana, do Mais Livros que Amigos, eu vou deixar linkado aqui na descrição. O objetivo aqui é dar 2 críticas a cada um dos meus livros favoritos. Vamos ver aí como a gente se sai, porque eu já estou com um pouquinho de medo, porque tem muito livro assim que eu amo de coração e eu realmente não consigo pensar em nenhuma crítica pra eles. O meu sofrimento, aparentemente, é entretenimento aqui no YouTube. O primeiro que saiu foi Meu Policial. Esse eu tenho aqui, que é esse livro aqui. Meu Policial. Esse livro aqui, ele acaba sendo muito especial pra mim, porque eu tive que traduzir ele pra contar como horas de estágio na minha faculdade. Então, assim, todas as horas ali que eu passei estudando ele, estudando vocabulário, me fez ter um apego emocional com ele, não vou mentir. Então, assim, é complicado de eu achar críticas pra ele, mas a primeira crítica que eu daria é que aqui não tem final feliz. Pra mim, isso não é um problema, mas eu sei que pra algumas pessoas pode ser, então eu acho que isso conta como uma crítica. A história não tem um final feliz. Todo mundo aqui é bem triste, a vida de todo mundo dá errado, e isso não é um spoiler, é meio que a premissa do livro. Ou seja, gente, tô aqui parada, mas eu não consigo pensar numa segunda crítica. Pra mim, meu único defeito seria que não tem final feliz. Eu não consigo pensar em outra coisa. Enquanto eu não consigo pensar na minha segunda crítica, eu vou explicar aí pra quem tá perdido e não sabe do que esse livro se trata. Esse livro aqui a gente tem a Marion, e ela conhece o Tom quando ela ainda é bem novinha, porque a melhor amiga dela é a irmã do Tom. E conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo ali um crush por ele. E daí um dia ele se oferece para dar aulas de natação para ela e ela topa. E conforme isso, eles acabam se casando. Porém, em Brighton, na Inglaterra, em 1950, ainda era crime ser um homossexual. Então, qual era a jogada do Tom? Ele ficava com a Marion casado, só que em sigilo ele estava ali saindo com o Patrick, que é ali alguém que está bem próximo a ele, faz viagens, mas que a Marion não vê como de fato algo ofensivo ou que ela deveria barrar, sabe? Ela não entende muito bem o que está acontecendo ali, ela acha estranho, porque tem algumas situações assim bem constrangedoras, mas ela não consegue entender que ali tem um relacionamento, porque ela não supôs por conta da época, sabe? E a história a gente vai ter esse desenrolar entre a Marion, o Tom e o Patrick, esse triângulo amoroso. Acho que a segunda crítica é que essa história é narrada do ponto de vista da Marion e como se ela estivesse contando essa história pra gente. Então, algumas pessoas podem acabar não gostando desse ponto de vista um pouco mais afastado da história, que é como se ela tivesse sentado aqui do nosso lado com uma xícara de chá e tá contando a história de vida dela e do que ela se arrepende. E não sei, isso pode ser como uma crítica? Eu vou contar que sim, espero que conte, porque eu realmente não consigo pensar em mais coisa. Eu já tentei, não vai, e esse vídeo aqui poderia ficar com 1 hora de bruto só de eu pensando, então vai essa crítica mesmo. Já me arrependi de querer gravar esse vídeo, porque assim tá difícil, eu não pensei que fosse tão difícil assim. Passarinha. Se eu achava que tava triste, agora ficou pior ainda. Bom, Passarinha, a gente tem a história de uma menina que acabou de perder seu irmão ali. A gente de início não sabe muito ao certo por quê, mas a pouco vai desenrolando a história e a gente vai sabendo o que aconteceu. Que ela tem autismo, então é muito difícil para ela entender o que aconteceu e por que aconteceu e lidar com o luto. Então ela tá em busca do seu desfecho e essa busca de desfecho acaba machucando bastante o pai dela, porque o que ela quer fazer para encerrar esse ciclo de sofrimento e luto para ela é continuar uma coisa que o seu irmão deixou ali em aberto. E o seu pai quer deixar as coisas da maneira que o irmão dela deixou. Então tudo isso acaba afetando ele muito negativamente, porque ele já tá ali segurando as pontas, tentando não expressar tantos os seus sentimentos ali na frente dessa filha que é muito novinha e ainda tem essa dificuldade de lidar com as coisas e tocar essa ferida para ele, porque ele também ali não tem a sua esposa para ajudar a dividir esse peso do luto. Então é um livro muito sensível, muito tocante. Eu amo demais, eu recomendo demais. Geralmente tem no Kindle Unlimited, eu não sei se saiu, mas vale a pena estar conferindo aí. E eu recomendo demais a leitura. É um livro realmente muito emocionante e tocante. A primeira crítica é que ele é narrado do ponto de vista de uma criança.
e às vezes pode ser que isso não te agrade, porque é um ponto de vista muito inocente, muito puro sobre as coisas. Eu sei que parece que eu estou elogiando o livro, mas isso daqui é pra ser uma crítica, apesar de eu gostar dessa crítica. Minha segunda crítica para esse livro seria que o assunto autismo poderia ser mais bem abordado. Eu acho que a maneira que foi abordado foi, assim, excelente, mas uma pessoa mais crítica no assunto pode achar que teria que ser um pouco mais abordado. Eu não sei. Eu tô tentando inventar aqui, gente, críticas para esse livro, porque eu realmente não tenho. Se eu dizia que meu policial não tinha críticas, pra Passarinha piorou. Eu realmente não sei o que falar pra vocês. Minha segunda crítica a Passarinha é que não necessariamente por ser um livro de tratar de assuntos difíceis e tratar do luto, que ele é um livro de chorar. E por que eu digo isso como uma crítica? Porque eu acho que quando você diz a sinopse desse livro, conta para as pessoas às vezes pegam ele com a expectativa de ser um livro de chorar. E isso pode acabar decepcionando. Então, ele não é um livro de chorar. E eu não sei se isso conta como crítica também, gente. Eu juro que eu tô me esforçando. Mas é a única coisa que eu consigo pensar. É que não é um livro de chorar, então isso pode ser uma crítica. Eu espero que vocês estejam engolindo minhas críticas, porque assim estou passando vergonha. Eu sei. Ai, gente, eu já até imagino pelo tamanho do nome. O Iluminado, do Stephen King. Acho que recentemente eu falei em algum dos vídeos, acho que foi ranqueando livros, que o Iluminado é um livro muito importante pra mim e que, assim, eu leria ele de novo como se fosse a primeira vez, porque o Iluminado foi um dos primeiros livros de suspense que eu li e que eu consegui sentir aquelas sensações que todo mundo falava que sentia em livros de suspense, que é o friozinho na barriga, o medo, a angústia, junto com os personagens. Até então eu nunca tinha sentido isso por meio de um livro. Então, assim, ele foi uma virada de chave pra mim. Foi também quando eu descobri que eu amava o Stephen King, porque antes eu só tinha lido Mr. Mercedes, que era mais pro lado investigativo, e eu tinha gostado, mas eu não tinha amado tanto assim, de nossa, eu quero ler tudo que esse homem escrever, como foi com o Iluminado. E por conta disso tudo, é muito complicado pensar em pontos que eu não gostei da história, porque a minha relação com essa história é de, nossa, que livro incrível, que mudou a minha vida como leitora. Na verdade, todos os livros até agora tô falando que vão ser complicados, né? Porque de fato tá sendo bem complicado esse vídeo. Não sei se vocês conseguiram perceber. E enquanto eu penso aqui na minha resposta, eu quero pedir aqui pra vocês deixarem seu like. Deixem aí nos comentários qual o seu livro favorito e 2 críticas a ele. E não se esqueçam também de se inscrever no canal pra gente conseguir bater a nossa meta aí de 1000 inscritos. Minha primeira crítica ao Iluminado é que pode achar que ele seja um pouco viajado. Então, a crítica seria que ele é um pouco viajado. E por que eu digo que... Porque tem toda essa questão, né, de meio que o Jack tá possuído, tem ali uma aura estranha sobre ele e ele age diferente. Só que não é essa questão que eu digo em si que pode parecer viajado para as pessoas. E toda aquela coisa que a gente já conhece do Iluminado, dos filmes e etc., que faz referência em diversos outros filmes, que eu acredito que não seja spoiler, que é do sangue correndo pelo hotel e das gêmeas e das árvores do hotel que mexem como se fossem monstros e, enfim, a explosão que acontece. E tudo isso às vezes pode parecer um pouco viajado. E a minha segunda crítica é que é uma escrita bem detalhista. É um ponto que eu amo no Stephen King, ser bem detalhista. Eu acho que faz com que a gente sinta praticamente dentro do lugar. Eu consigo ver cada detalhezinho, cada lugar que tem pó. E o personagem passa o dedo, eu consigo visualizar exatamente essa cena na minha cabeça. Eu acho que isso faz com que a história pareça mais real, que faça com que a gente sinta mesmo ali essa sensação de aflição, graças a essas descrições do King. Mas eu entendo que não é todo mundo que gosta de um livro tão descritivo, que algumas pessoas podem aí achar cansativa a leitura. Então, se for para dar uma segunda crítica ao Iluminado, eu daria que é um livro bem descritivo. A parte assim de ser meio viajado, eu acho que é coerente, porque é um livro meio sobrenatural, mas, né, é o que eu consegui pensar. Agora, meu último livrinho aqui, Vinland Saga, na verdade é um mangá. Foi um dos primeiros mangás que eu li, eu acho que eu só tinha lido Naruto antes dele, e eu gostei muito da história, porque ali o pai dele eu acho que é meio viking, meio pirata, não me recordo ao certo o que o pai dele é, mas ele navega por oceanos e luta com as pessoas, e enfim. E um dia nosso protagonista, que ainda é uma criança, se esconde ali dentro de um barril e vai se aventurar junto com o pai dele, porque ele realmente vê toda a questão de glória, de como as pessoas se sentem orgulhosos pelo pai dele, e ele quer experienciar um pouco disso,
além das aventuras que todo mundo conta ali, que o pai dele vivenciou. Só que, obviamente, uma criança dentro de um barco não é uma boa opção, ainda mais se tratando da época que se passava ali, que as pessoas eram um pouco agressivas, né? Então começa ali, tem todo um desfecho e o pai dele acaba falecendo. Então a premissa meio que desse mangá é a vingança desse nosso personagem principal como responsável da morte do pai dele. É muito interessante a maneira que o autor constrói a história. Eu gosto bastante das ilustrações também. E se você não tem paciência para ler mangá, eu recomendo demais o anime, porque eu também gosto bastante. A segunda temporada já tem uma vibe bem diferente dessa primeira, mas eu ainda gosto bastante. Minha primeira crítica é que eu acho que a gente poderia ter acompanhado um pouco mais do pai do nosso protagonista antes de fato, ter acesso ao nosso protagonista e essa aventura dele junto com seu pai. Eu acho que a gente poderia ter ali meio que um capítulozinho extra pra gente sentir mais próximo ainda desse pai. E a minha segunda crítica é que essa segunda parte, né, que seria a nossa segunda temporada, acaba indo para um lado muito zen, muito filosófico. Bom, confesso que eu estou com um pouco de medo porque o Bruto tá com uma quantidade de minutos ok, mas eu não sei quanto desse Bruto vai ser aproveitável, porque a maior parte do tempo eu fiquei aqui parada pensando, raciocinando quais críticas eu poderia dar para cada livro. Então, assim, espero que tenha ficado uma minutagem boa. Espero ter divertido vocês também. Eu até que trouxe coisa nova pro canal, porque tem alguns títulos aqui que eu não tenho tanto costume de estar falando, então achei bem interessante. Se vocês gostarem muito, eu posso trazer uma parte 2, então se vocês quiserem, já deixa bastante like, já enche de comentário para mim trazer essa segunda parte. E bom, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.